Nos dias de hoje, é cada vez mais comum a necessidade de uma empresa oferecer uma vasta gama de produtos, mas que cada produto ele possa ser configurado e adaptável às necessidades do cliente. Só que além de ter essa adaptabilidade, é necessário que a criação desse produto seja num curto espaço de tempo. Visando atender a essa área da indústria, o DriveWorks ele apresenta uma solução escalável que justamente possibilita uma alta configuração e variação do produto em um curto espaço de tempo, eliminando até mesmo tarefas repetitivas do processo. Nesse webinar, vamos mencionar 5 pontos principais, que podem ser até 5 dúvidas mais comuns para a implantação e adoção do DriveWorks no seu fluxo de trabalho. O primeiro ponto que nós precisamos mencionar é sobre a variação de um mesmo produto. Por exemplo, em uma customizadora de carros, o cliente pode escolher tanto um carro azul com faixas brancas ou um carro branco com faixas azuis. Mas além dessas duas opções, com certeza no catálogo são oferecidas outras opções, tanto de cores quanto de faixas. Junte isso às opções disponíveis do estilo da roda e outros opcionais, como a motorização, escape, acabamento interno e outros itens. Quando nós pegamos todas essas variáveis e as multiplicamos, nós acabamos tendo uma grande quantidade de combinações possíveis. Nesse exemplo, com um carro possível em 6 cores, com ou sem faixa, 3 opções de faixa, 5 tipos de roda, 6 cores internas, 3 opções de motores e 5 tipos de escape, com apenas essas combinações, nós já passamos de 16 mil possibilidades para um produto. E com certeza, isso é impossível de ser concebido através de configurações de um mesmo projeto. Tendo em vista esse cenário, nós temos uma outra pergunta. Se o carro for da cor azul, ele também pode ter cores azul na faixa? Sim ou não, depende da regra do negócio. Mas quando nós olhamos para esse exemplo, quais são as reais indústrias ou os reais negócios que o DriveWorks pode atender? Hoje, no Brasil, a SK possui cases de sucesso com o DriveWorks nas áreas de motorredutores, sistemas de estocagem industrial, máquinas e equipamentos, indústria moveleira, tanto residencial quanto comercial, energia, indústria alimentícia e vários de seus ramos, bens de consumo, equipamentos industriais e até mesmo a área de implementos agrícolas e rodoviários. Mas nós estamos falando aqui apenas a nível Brasil, cases aqui do nosso país. Mas quando nós olhamos o site da DriveWorks, que está aparecendo aí no QR Code, nós podemos encontrar uma infinidade de áreas que são atendidas por esse software. E dentro desse site, além de você ver quais são as áreas atendidas, você também poderá interagir com esses projetos, literalmente configurando um produto da forma como você deseja e vendo os resultados que o DriveWorks pode oferecer nesse ramo de trabalho. É claro, o objetivo principal desse webinar não é tanto focar nas capacidades de cada pacote do DriveWorks, e sim apresentar quais são os ramos da indústria que o DriveWorks pode atender. E quando nós chegamos neste ponto, é importante nós ressaltarmos que assim como o DriveWorks atende muito bem várias indústrias ou vários perfis de empresa, também nos leva a outra pergunta. Qual é o perfil do usuário do DriveWorks? Quais competências técnicas ele precisa ter? O primeiro ponto, e muito importante de ser mencionado,
é que como nós estamos falando da automação de um projeto, é muito importante que o usuário do DriveWorks conheça o SolidWorks, aonde serão concebidas as peças, montagens e desenhos. Portanto, o usuário do Drive precisa sim ter conhecimento do SolidWorks. Na sequência, é muito importante ele conhecer as regras do seu produto. Por quê? No mundo da engenharia, nós sabemos que os produtos têm limitações, possibilidades e capacidades. E é importante que esses pontos sejam transmitidos para o projeto do DriveWorks. Portanto, é importante que o usuário conheça quais são as regras no momento de projetar o produto. Um terceiro ponto importante é o envolvimento do usuário com os processos internos da empresa. Por quê? Não adianta nada a engenharia criar um produto que a produção, por alguma limitação, não consegue fabricar. E como nós estamos querendo automatizar toda a concepção de um produto, é importante que, além dele conhecer o mundo da engenharia, ele conheça também os outros processos que vêm antes e depois da engenharia, garantindo que a automação vai realmente abranger do começo ao fim do produto. E o último ponto importante é a parte de raciocínio lógico. Quando nós falamos de automação, muitas empresas hoje em dia utilizam o Excel para possibilitar a automação de tarefas repetitivas. E é importante ressaltar que as automações no DriveWorks se assemelham bastante à escrita de funções do Excel. Ou seja, se o usuário conhecer um pouco de Excel, ele vai ter sim uma facilidade um pouco maior no uso do DriveWorks. E também o raciocínio lógico vai ajudar ele a entender como ele pode melhorar a automação para diminuir a quantidade de interações humanas nesse processo. O quarto ponto que podemos destacar na adoção do DriveWorks é em relação à preparação dos arquivos do SolidWorks. Como as tarefas mais aplicadas e que exigem mais tempo envolvem o SolidWorks, é importante nós mencionarmos a parte CAD do DriveWorks. E daí aqui surge a primeira pergunta. Se eu já tiver uma montagem, um produto no SolidWorks, eu vou perder esse trabalho que eu tenho? Na verdade, se a sua empresa, a sua engenharia já possuir uma parametrização, por mais simples que seja, uma linha de esboço corresponde à metade de outra linha em relação a outra linha. Sim, nós podemos reutilizar essa parametrização no trabalho com o DriveWorks. O segundo ponto importante é relacionado com a concepção deste modelo mestre, dessa montagem que vai gerar todas as variações criadas pelo DriveWorks. Por quê? Quando nós criamos um projeto, é muito comum nós pensarmos em o que ele será utilizado, onde essa peça vai se encaixar dentro de uma montagem. No mundo de projeto, a gente chama isso de intenção de projeto. E quando nós trabalhamos criando um projeto para ser automatizado, nós precisamos criá-lo com a intenção de facilitar a automação. O terceiro ponto a ser mencionado é as regras de negócio. Como nós mencionamos há pouco, não adianta nós criarmos uma automação de um projeto que a sua empresa não é capaz de fazer, de entregar para o cliente. Então, o produto, o modelo mestre, ele precisa abranger o que realmente a sua empresa precisa e o que realmente é capaz de entregar daquele produto. Aplicar a regra de negócio para aquela montagem, ou para aquela peça, ou para aquele produto. E o penúltimo ponto que poderíamos mencionar é os entregáveis. Quando nós falamos de entregáveis, estamos falando de agregados que acabam também tomando tempo da engenharia. Exportar um DXF para cortar as chapas, um STEP para a criação do código CNC de usinagem,
um PDF para ser enviado para o cliente com o detalhamento técnico e assim por em diante. No DriveWorks, nós conseguimos regrar para que a informação esteja no local certo e no momento necessário para atender a demanda da sua empresa. E o último ponto que nós poderíamos mencionar são tarefas repetitivas que toda engenharia tem. Tarefas que tomam muito tempo e são praticamente um Ctrl+C, Ctrl+V com modificações. Nesses casos, o DriveWorks vai acabar eliminando essas tarefas repetitivas e permitindo que o usuário foque em outras tarefas mais importantes. E com os arquivos SolidWorks alinhados, agora nós vamos falar do DriveWorks. Porque todas as regras do seu negócio, todas as limitações e possibilidades, elas não precisam estar no modelo mestre, no SolidWorks. Muito pelo contrário, quando você adquire uma ferramenta de automação, é essa ferramenta de automação que vai conter as regras do seu negócio, as regras deste produto e as limitações deste projeto. E por último, o usuário final irá interagir com uma interface amigável que, por fim, vai permitir a criação das peças, montagens, detalhamentos e dos outros agregados que nós mencionamos até aqui. Nesse ponto, também nós podemos eliminar erros. Há pouco nós mencionamos a possibilidade: se o carro fosse azul, a faixa poderia ser azul? A resposta sim ou não depende de como você vai limitar as ações do seu usuário no trabalho com o DriveWorks. Agora, com os arquivos CAD prontos e as regras aplicadas ao DriveWorks, quais seriam os próximos passos que a empresa poderia tomar no uso com o DriveWorks? Eu já tenho as automações do CAD. Quais são os próximos passos que eu posso tomar? Nesse ponto, é importante destacar que quanto mais a fundo nós vamos em automações, mais essa atividade se torna multidisciplinar, abrangendo não apenas o mundo da engenharia, mas também as diversas áreas que abrangem a venda, projeto e criação de um produto. Por isso, quando nós mencionamos sobre evoluir as competências, nós já mencionamos sobre a primeira, a evolução com o SolidWorks. Na sequência, nós poderíamos começar a evoluir no trabalho com outros aplicativos, como por exemplo, consultar o Excel ou enviar dados para uma planilha no Excel. E seguindo nessa linha de raciocínio, quando nós queremos realmente integrar o DriveWorks com outras áreas ou com outros softwares da empresa, nós precisaremos partir para os conhecimentos de programação, realmente integrar o ERP ao DriveWorks ou um outro software ao DriveWorks. E indo mais à frente, pensando na possibilidade de oferecer uma melhor experiência para o usuário, até mesmo através de um site, nós poderíamos mencionar a evolução nas competências de design, criação de um website com o configurador do DriveWorks embutido e até mesmo a criação de materiais de marketing, criando uma identidade visual, realmente o DriveWorks vendendo o seu produto para o seu consumidor final. E com isso já implementado o site, as melhorias do produto poderiam ser feitas através de pesquisas e estudos através de ferramentas BI. E é claro, tudo isso nós poderíamos controlar outras ações através de bancos de dados, como por exemplo o SQL. Mas daí talvez neste ponto você esteja se perguntando: o DriveWorks abrange todas essas áreas? A resposta é sim, ele está presente em todas essas áreas. Logo, eu preciso ter uma única pessoa para tudo isso? Sejamos sinceros que é muito difícil nós encontrarmos uma pessoa que tenha conhecimentos plenos de todos esses ambientes. Por isso, quando nós falamos em avançar como trabalho de automação no DriveWorks,
Na verdade, nós estamos falando em tirar ele de uma única pessoa e começar a trabalhar em equipes. Tirar ele do mundo da engenharia e começar realmente a pensar nele em todo o ambiente da sua empresa. E quando nós falamos de trabalho com times, daí sim nós estamos falando realmente de uma automação plena, do começo, a compra, a criação do projeto e a concepção do produto. Realmente nós termos uma cadeia completa automatizada pelo DriveWorks. O objetivo principal deste webinar era justamente apresentar quais são os passos iniciais, intermediários e avançados de uma adoção com o DriveWorks. E como vimos aqui, o DriveWorks ele pode iniciar com a automação CAD do seu produto e chegar até os níveis mais elevados de automação, abrangendo não apenas a engenharia da sua empresa, mas o setor de vendas, de pós-vendas, entre muitos outros que estão agregados na resposta e na qualidade do produto que nós oferecemos para os nossos clientes. Com esses 5 pontos mencionados, esperamos que você tenha entendido um pouco mais sobre como o trabalho com o DriveWorks apresenta muitas vantagens, tanto para o produto quanto para a sua empresa. E aguardo vocês no próximo webinar de DriveWorks.